Olá, seja bem-vindo. Nós estamos começando hoje mais um programa da série Manual do Fim do Mundo. Hoje trazendo um assunto importante, umas 7 cartas de Cristo às suas igrejas. Nós vamos fazer um passeio aí pelas ruínas das 7 igrejas. Existiam mais igrejas na região, mas as 7 igrejas que nós temos aqui que são tipificadas lá no Apocalipse. Nós estamos falando hoje para mais de um canal, então deixa eu colocar aqui. Você pode assistir o programa de hoje através da TV Mais Sucesso no YouTube, As Profecias também no YouTube, no canal Fernando Mais Sucesso lá no Facebook, Esperança do Advento no Facebook, e também, logicamente, você pode assistir no canal do Mais Sucesso no Facebook. O assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito de falar, porque algumas pessoas fazem uma aplicação sobre essas cartas do Apocalipse, e quando chega na Laodiceia, existe aí uma maneira de tratar Laodiceia, né? Aquela história de se não é frio nem quente, tal lá, parece uma martelada às vezes, mas eu quero extrair da carta de Laodiceia, ou melhor, aquilo que você pode aproveitar aí para a sua vida. Mas antes, lógico, nós vamos passear pelo livro aqui de Apocalipse, onde tem essas 7 cartas de Jesus. Então, as 7 cartas do Apocalipse, essas igrejas estão situadas ali na Ásia Menor, na atual Turquia, né? Se você observar o mapa, você vai perceber, inclusive, que existiam mais igrejas, mas Jesus destacou dessas 7 igrejas algumas características que vão nos ajudar. O apóstolo João escreveu essas cartas através da ilha de Patmos, que está situada a 55 quilômetros da costa sudoeste da Turquia. E ali então ele escreveu essas cartas. Alguns detalhes importantes sobre essas cartas, né, que eu quero trazer para você. Os detalhes é que essas cartas ela têm mensagens específicas. E além de mais, tem algumas características que essas cartas têm, que a gente pode destacar, e eu vou destacar para você. Então, a primeira, conheça as tuas obras. Cristo dizendo, eu sei quem você é. Segundo, ao vencedor, é uma promessa. Essa promessa não está somente nessas cartas, mas nós temos outros lugares na Bíblia que tem ao vencedor. Capítulo 12, capítulo 21. E também, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esses são os 3 pontos que destacam nessas 7 cartas. Nós vamos começar avaliando, inclusive, a questão do número 7 na Bíblia, né? O número 7 na Bíblia tem um simbolismo todo especial. Então, você pode perceber que no Apocalipse, por exemplo, você tem vários números 7. E o número 7 nos traz a perfeição. Nos traz aí, sugere que nós estamos tratando com algo que é perfeito, que tem equilíbrio, né? Então, por isso que nós estamos tratando. E há um detalhe interessante que em Apocalipse 1, versículo 19 diz: as coisas que são e as que depois dessas hão de vir. Então, essas cartas vão pegar um período da igreja cristã e vai estar nos relacionando, nos dando informação das coisas que são, da época escrita, e as que virão. O importante é dizer que essas 7 cartas, elas retratam então, pela ótica cristã, o desenvolver tanto da igreja como do mundo, até a igreja de Laodiceia, que seria o último período da história desse mundo, né, que está retratado nessa igreja, mas aí tem uma mensagem especial, que eu quero que você se atente a isso. Nós vamos caminhando então. A primeira igreja que nós vamos olhar aqui, das 7, ela está situada aqui na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. E essa igreja que está em Éfeso tem uma coisa importante. A região dela ali, você vai perceber as ruínas de Éfeso. A região que ela está ali tem algumas características, né? Essa é a ruína do anfiteatro. Isso aqui são as construções, algumas ruínas das construções da época, né? Muito visitada. Hoje é uma região em que as pessoas fazem visitas ali e ficam sabendo, principalmente o mundo cristão faz visita a Éfeso
porque ela representa aí o início da caminhada da jornada. Então, eu elogio, conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, em que puseste à prova os que assim mesmo se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Apocalipse 2, do versículo 1 ao 7. Então nós estamos vendo na igreja de Éfeso a pureza apostólica. Um detalhe importante sobre a igreja de Éfeso, que eu quero trazer para você, é que ela vai do ano 31 até o ano 100. É o início da igreja, né? É o início dessa caminhada em que a mensagem saiu das mãos dos apóstolos, ainda fresquinho, ainda com todo o poder de persuasão e tudo mais. E a igreja começa a caminhar. E aqui eu elogio com essas suas obras. Deus conhece as obras e por que ela passou. E ela já começou a botar em prova aqueles que se diziam cristãos, mas não eram. Tá? Vamos caminhando aqui. Nós vamos agora avaliar algumas coisas sobre essa igreja de Éfeso. Era a época dos apóstolos. E foi muito grande o crescimento. Cerca de 6 milhões de pessoas receberam a mensagem. Por isso, se pusesse à prova, os cristãos da era apostólica lutaram contra as doutrinas pagãs. E até mesmo aqueles que eram judeus e que se infiltravam no meio dos cristãos. Tá? Vamos caminhando agora, vamos para outra igreja, que é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna já começa com um período de martírio. Lembra que, saindo desse período de apostolado, começou a grande perseguição aos cristãos, né? E durante esse período de perseguição a igreja sofreu. Vamos ver qual é o elogio e qual o que mais tem da igreja de Esmirna. Conheço as tuas tribulações e a tua pobreza, mas tu é rico. Esmirna ainda tem uma ruína também, marcada pelos edifícios arquitetônicos aí do tempo dos gregos, né? Mas ela tem aqui então o elogio. Jesus diz: eu conheço o seu martírio. Lembrando que do ano 100 até o 313 há uma profecia que dizia que tereis tribulação de 10 dias. Refere-se a 10 anos de perseguição gerais, de 303 a 313. Mas a igreja vai do ano 100 até o 313. Mas os últimos 10 anos foi a mais sanguinária, inclusive com a questão dos apóstolos serem, dos seguidores de Cristo serem jogados nas arenas, né? Principalmente a perseguição de Diocleciano, o Grande, que foi o que fez a perseguição, lançou os cristãos nas arenas, era espetáculo aquelas pessoas que estavam ali. Um período muito, muito terrível. Aí houve o Edito de Milão, e em 13 de junho de 313, que foi um documento em que se aceitaria o Império Romano, se aceitou aí a cristandade. E parou um pouco da grande perseguição que existia. A próxima igreja é a igreja de Pérgamo, a era do compromisso. Então, essa igreja vale a pena a gente falar um pouquinho de Pérgamo, a era do compromisso, porque o elogio é: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. A igreja sai de um período de perseguição e agora vem uma época em que a igreja está tomando a decisão, porque a igreja continua sendo atacada agora teologicamente, tá? Ela começa a ser atacada no seu cerne, na sua crença. E o elogio é: conservas o meu nome e não negaste minha fé. Existiam pessoas ainda que conservavam o nome e não negaram a fé em Cristo, tá? Um detalhe sobre essa igreja também é importante nós vermos, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Porque em meio a esse período todinho, que vai de 313 a 538, a igreja teve as suas provações, só que a aprovação agora não é a grande perseguição, porque agora ela fazia parte do império. A grande provação agora é a teológica, a teologia. E a reprovação é que alguns da igreja começaram a aceitar. Inclusive, esse período é o período de mudança. É o período em que a Roma pagã se transforma agora em Roma papal. Esse é um período dos papas, começando lá com
com o imperador Constantino, que se autoproclamou o Papa da Igreja, seguindo adiante, e vai esse período até 538, em que a Igreja Apostólica Romana ela acaba assimilando as crenças do paganismo. E aí nós temos um vídeo falando sobre isso, claramente sobre isso, essa transição da igreja, né? E aí um fato importante que a gente tem que levar em conta é que a igreja nesse período ela começa a perder a sua identidade como cristã e fica agora assim, é cristão, mas está mesclado com o paganismo. E a igreja começa a aceitar, por isso que vem ali a repreensão. A igreja começa a aceitar isso. E esse é um ponto que causou desequilíbrio. 538 é uma data muito importante dentro das profecias, porque 538 marca o início dos 1260 anos de perseguição. A igreja de Pérgamo é uma igreja da era do compromisso. A igreja tinha que tomar um compromisso de ficar ao lado de Deus. Só que nesse período ela começa a pegar um rumo que não é o rumo correto. E aí nós vamos ver a sequência das igrejas, né? Então nós vemos aqui o seguinte. Um período importante que eu falei aqui, que é um período em que Constantino se torna o Papa da Igreja, é porque Constantino estava lutando contra Magêncio. O Império Romano havia se dividido em dois grandes exércitos. E eles vão agora lutar entre si. Só que Constantino, ele divulga que ele teve uma visão, e essa visão ele assume então a questão da identidade dos cristãos. Nessa visão que ele teve, ele usa o símbolo cristão. E ao usar o símbolo cristão, os exércitos romanos são muito supersticiosos, e quando o exército de Magêncio viu o novo símbolo e já correndo entre as fileiras, tá? De que no caso Constantino tinha um novo Deus, o Deus de Israel, o Deus que havia destruído nações, né? O que aconteceu foi que Magêncio acabou perdendo essa batalha e Constantino se sagrou o único imperador de Roma. E ao se sagrar o único imperador de Roma, no dia 7 de março de 321, ele ditou a primeira lei, tornando obrigatório a observância do dia dos pagãos. Porque Constantino, ele era mitraíta, ele adorava o deus Sol. E agora ele mesclou as religiões, tá? O paganismo com o cristianismo, tirou o sábado de observância com o aval da igreja. Aí é importante a gente conversar sobre isso também, tá? Constantino fez essa troca do sábado para o domingo, sendo que o domingo era o solstício, né? Era o dia em que eles comemoravam ali no seu fulgor o sol. Mitraíta, como era Constantino, ele queria fazer adoração para o Deus Sol. Mas a igreja, nesse momento, foi condescendente e ajudou a fazer essa transição. Alguns pensavam, bom, é melhor de fazer isso do que ser perseguido. E depois começou, inclusive, dentro desse período até 538, começou digamos assim, uma campanha promovida pelo clero, de que a guarda do sábado era dos judeus, e os judeus mataram Jesus. Então, eles eram contra os judeus. Tanto que em 538 houve um edito do Papa dizendo, se você continuar guardando o sábado, você é judaizante. E o judaizante vai ter que prestar conta não às polícias, não às autoridades policiais, mas sim ao próprio clero. E aí é o início dos 1260 anos de perseguição contra o povo de Deus, que também já foi profetizado, 1260 anos em que o povo de Deus seria perseguido. Nós vamos para a igreja de Tiatira, a era da apostasia. Esse ponto é muito importante, porque agora a igreja já está apóstata. De 538 em diante, lembrando que começou o período da Inquisição, né? Quem não era católico era perseguido, podia ser morto, perdia seus bens. Eu elogio para a igreja de Tiatira: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço,
e a tua perseverança. Ainda existiam pessoas que pregavam o Evangelho, pessoas que aceitavam a Cristo como eles receberam dos apóstolos, né? Mas também é o período em que a Roma papal é um poder religioso, mas também político, que domina e ataca o povo de Deus. E a reprovação que tem para a igreja é que essa mulher, Jezabel, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Nesse simbolismo, essa Jezabel significa essa igreja apóstata, tipificando a Jezabel que nós encontramos no Velho Testamento, que levou o povo a pecar. Aqui Deus está falando claramente da questão da igreja romana, apostólica romana, que está levando o povo a cometer pecados, assim como Jezabel fez que a nação de Israel cometesse também pecados maiores, inclusive, do que os povos pagãos que existiam lá naquela região. Então, agora é o período da Roma papal. E é um ponto a se observar, porque a mudança não foi uma mudança do dia para a noite. Você nota que começou em 321, com a aceitação do cristianismo, depois vem caminhando até 538, em que começa a perseguição, mas a igreja romana, apostólica romana, já estava entregue aos imperadores, entregue também à questão de aceitar o paganismo, e por isso que agora aqui nós estamos recebendo a mensagem de que é uma igreja que ela está na época da apostasia. Se você observar, nós temos lá em Apocalipse o dragão, a besta e o falso profeta. Essa aqui tipifica a besta. A besta. Falso profeta, você vai ver que são o movimento que vai vir e que acaba se perdendo também. Mas aqui é a besta do Apocalipse, que toma o lugar de Deus, assentando-se como Deus, persegue os filhos de Deus. E aí Apocalipse 13, que é um outro estudo que nós temos aqui. Vamos continuar, porque ainda tem mais um pouquinho para a gente saber sobre as igrejas, né? Tiatira é a igreja da Idade Média. Jezabel aqui é usada como símbolo da apostasia. Ela era adoradora do deus Baal e introduziu a idolatria e corrupção em Israel. Como eu disse antes, essa igreja agora de Tiatira tipifica essa perda da identidade total do que é o cristianismo e do que é uma igreja apóstata. Tá? Em 538 entrou em vigor o edito de Justiniano, que permitia condenar até com pena de morte os que não respeitassem os ensinos do bispo de Roma. A igreja cristã, paganizada, tornou-se religião oficial do império, e a minoria fiel às escrituras foi perseguida, e houve muita perseguição nesse período. Tá? Continuando, agora vamos conhecer um outro texto que indica que ficaria um pequeno povo remanescente desse período da história. Tá? E esse pequeno povo remanescente, o de Tiatira, a passagem bíblica diz: os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, ou quantos não aderiram à doutrina. Então ainda existiu ali muitos cristãos que eram fiéis e que estavam buscando se manter na fidelidade, assim como no tempo de Jezabel, quando o profeta Elias fugiu e depois teve uma conversa com Deus, 400 quilômetros de distância, e ele falou: Senhor, só eu que fiquei. E Deus falou: não, ainda há 7.000 que não dobraram o joelho. Então notem que em profecia nada há por acaso. A história aqui de Elias se encontrando com Deus e tem mais gente que não dobrou o joelho a Baal. Também aqui na igreja de Tiatira há aqueles que iniciam um movimento de reforma, que percebem: olha, está sendo pregado isso, mas está em desacordo com a Bíblia. Então esse é um ponto importante que a gente tem que avaliar. Vamos seguindo agora, que você vai encontrar outra igreja, que é a igreja de Sardes, que é a era da reforma, vai de 1517 a 1798. Elogio umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Esse é o grande elogio que existe para essa igreja de Sardes. A verdade bíblica começa a abrir caminho por meio dos reformadores dos séculos 17
e do século XVIII. Mas há uma reprovação. Conheço as tuas obras, que tem nome de quem vives e está morto. Agora eu vou tipificar aqui para você. Infelizmente, com a morte dos apóstolos, a igreja passou a não seguir claramente aquilo que Deus mandava. Então, o que acontecia é que parte da verdade era mesclada com a mentira. E essa igreja é uma igreja que a gente vai caracterizá-la com o período do falso profeta, porque era uma igreja que tinha a missão de levar a verdade, levantar a verdade, de dizer, gente, a doutrina sã é esta. Mas no meio do caminho foi perdendo força. À medida que foram morrendo aqueles grandes reformadores, os grandes pregadores, a igreja foi se acomodando até ela assumir, inclusive, características da própria igreja de Roma, como, por exemplo, a guarda do domingo, que já estavam passando, mas a aceitação da guarda do domingo. A aceitação, por exemplo, de doutrinas que mesclam a verdade com a mentira. A igreja, enfim, ela caiu. Ela não continuou vibrante. Ela não continuou com aquele projeto de restauração da verdade. É por isso que dentro do Apocalipse nós colocamos a igreja como falso profeta. Esse período da igreja como o período do falso profeta. Uma igreja que tinha lá o povo de Deus, poderia dar uma grande mensagem, mas acabou se acomodando e depois assumindo, inclusive, identidades que não são próprias da reforma. Então, coisas para a gente avaliar, né? Filadélfia, a era do reavivamento e da reforma. 1798 a 1844. Primeiro, 1798 tem uma coisa importante para a gente falar aqui. 1798 é o período em que nós temos, em que se encerra os 1260 anos de perseguição durante a Inquisição. E ela encerra como? Encerra em 1798, quando o general Berthier invade Roma, aprisiona o Papa, e a França declara não a Deus, e os outros países seguem isso, eliminando o poder da igreja papal, o poder, os representantes, os bispos que viviam dentro dos palácios e tinham poder e voz muito maior, e às vezes muitos conselheiros. Primeiro os reis ouviam o que a igreja dizia através dos bispos. E quando a França decretou não a Deus e te levou isso, os outros países foram de rodão e também decretaram, acabou. É a ferida mortal que é explicada em Apocalipse 13, quando a igreja católica, apostólica, romana, ela perde ali o poder que ela tinha em exercer influência no Estado, na vida civil, militar, na vida do dia a dia e nos reinos. Então ela perde. Essa grande ferida mortal foi essa. E começa então o reavivamento. E a partir desse período você tem o reavivamento de tal forma que você tem ali o surgimento de uma nova etapa na vida do cristianismo, que vem agora com as grandes descobertas bíblicas, começando com Guilherme Miller, que acabou ali vendo alguns paralelos, até marcando data de retorno, né? Mas alguns paralelos, mas há um grande reavivamento, isso é importante a gente falar. Começa um grande estudo de Daniel e Apocalipse, e surge então esses maiores reavivamentos. O elogio, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 13, versículo 8. É uma igreja em que ela tem a força do reavivamento, e que vai parar em 1844, que dentro da igreja adventista tem uma grande força. Agora, Laodiceia é a era presente. E aqui são as ruínas de Laodiceia, né? Nós vamos ver. Agora, a Laodiceia, e eu vou chamar a atenção para você em relação a isso. A maioria dos sermões que você ouve de Laodiceia, você pega sempre a parte pesada, né? Aquela parte em que diz, olha, você não é frio, vou vomitar, tal lá. Mas ela está cheia de simbolismo. E aí você vai ver como Cristo utilizava todo esse ambiente em que ele vivia, inclusive aqui em Apocalipse, para pregar e para dar a mensagem. Então vamos ver alguns detalhes sobre Laodiceia. Eu vou falar, depois eu volto para você aqui. Tá?
Laodiceia é a era presente, a era em que nós estamos vivendo. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve e diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem é frio, nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és fria ou quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Continuando, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que tu vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Voltando aqui agora, nós vamos estudar alguns fatos importantes que é essa colocação. Morno, colírio, vestidura branca. O que tem a ver isso? Como é que Deus tirou essa informação? E uma parte muito importante que eu acho que você vai gostar de entender sobre isso. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Primeiro, a igreja de Laodiceia era a época do cumprimento das grandes profecias. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Detalhe, quando você ouve, não és frio nem quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Laodiceia estava distante 10 quilômetros de Hierápolis. Hierápolis era uma cidade de termas, águas sulfurosas, quentes. E os habitantes de Laodiceia canalizaram isso até chegar à sua cidade. Se a pessoa tomasse a água que já chegou ali, não esperasse um tempo dela esfriar, tinha ânsia de vômito. E aí Jesus usa esse fato cotidiano e diz, olha, você não é quente, nem é frio, é morno, eu vou vomitar-te. Então esse vomitar-te é porque causa náusea. Uma igreja que não é nem quente nem fria, ela não é nem vibrante, mas não é apática, mais ou menos, cria pessoas mais ou menos. Uma igreja de vamos tocando o barco, cria pessoas que não têm firmeza. São sementes jogadas no caminho. Elas florescem um pouquinho, mas elas não têm firmeza. Então, é aqui que vem a questão, não é quente nem frio. É da canalização. Notaram como Jesus usa algo do cotidiano para te dar uma lição, uma informação valiosa? Vamos continuar aqui. Tu dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Um fato importante é que a igreja essa igreja, ela foi destruída por um grande terremoto em 61. Mas os seus moradores recusaram aí o dinheiro que viria do imperador. Eles falaram, não, nós mesmos vamos reconstruir a cidade. Então, baseado nisso, eles disseram que olha, não precisamos de ninguém, porque nós somos ricos. E esse foi um grande erro da igreja. Aconselho que de mim compres o ouro refinado pelo fogo. Um detalhe do ouro refinado pelo fogo é que o ouro só traz a sua pureza quando ele passa pelo fogo. E o fogo é o sinal da purificação. E aqui Jesus está falando, olha, eu aconselho que vocês se purifiquem. Venham até mim, mas se purifiquem. Então, é uma igreja que diz que olha, eu não tenho necessidade de nada. Ela não é nem quente nem frio. Mas eu aconselho que vocês passando pelas provações, vão se refinando. Tá? Vamos voltar aqui, que tem mais informações interessantes. Outro conselho, use as vestiduras brancas.
Aqui nas vestiduras brancas há algo muito importante, muito interessante, né? Vocês estão vendo aqui as imagens de ovelhas, né? Essas ovelhas não são branquinhas, são ovelhas que têm uma pele, uma lã negra, né? É, um dos grandes pontos de comércio de Laodiceia era uma lã negra, que vinha ali da criação desses carneiros e ovelhas negras. Agora, Jesus pega essa simbolismo. Eles faziam uma túnica negra, que era muito comercializada, a pessoa vinha de longe para comprar. Falou, em vez de você pegar o negro, aconselho, use vestiduras brancas, branca da pureza de Cristo. Sermos revestidos com a pureza e a graça de Cristo. Então ele faz ali, se você está usando, achando que está ganhando muito dinheiro com uma lã negra, mas você está perdendo a salvação, então use as vestiduras brancas. Esse é um ponto importante para nós vermos. Vocês estão vendo a quantidade de simbolismo que estamos assistindo? Aconselho também, colírio para ungir os seus olhos. Estão vendo esse pó aqui? Naquela região de Laodiceia existia uma escola de medicina. E essa escola de medicina tinha um tratamento para os olhos que era feito com aquele pó, um pó frígido, que eles faziam um tipo de colírio, e as pessoas usavam aquilo e conseguiam então ter uma melhor visão, e curando muitas vezes, fora que na região lá de Sé tinha Herápolis, mas que eram águas termais. Então naquela região tinha uma escola de medicina, e muitas pessoas iam até a Laodiceia para usufruir do benefício dos ensinamentos que existiam e também do colírio. Por isso que a passagem diz, colírio para ungir os teus olhos, para que você veja com clareza. Vocês não estão vendo com clareza. Esse é um ponto importante para a gente avaliar. Continuando aqui na igreja, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Na cultura grega, há 3 momentos de refeição, tá? Acratismo, Ariston e Deipinon. Agora aqui, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei. A ceia está falando da parte noturna, o alimento noturno. Mas vamos conhecer o que é cada um deles, para você entender o simbolismo que tem nisso. Tá? O primeiro que nós vamos entender é a questão do acratismo, que era um café da manhã que eles tomavam correndo até. Era mais um pão com cevada embebido em vinho e tal, e eles saíam para o trabalho. Não era aquele momento em que se reúne a família, come, não. Era, eu estou saindo para o trabalho, pega alguma coisa, sai andando e vai para casa. Depois você tem o Ariston, que era no meio do dia e início da tarde. Era costume, inclusive, dos gregos, levar a sua comida, né? Ou que não podemos dizer marmita, né? Levar a sua marmita, e eles, no horário de almoçarem, de comerem, eles iam para a porta dos templos, se encostavam nas colunas e comiam sua comida. Tá? Então esses são costumes que temos aí dos gregos. Então você conheceu 2 costumes, o café da manhã, o acratismo, que era muito rapidinho, pega a comida e vai embora. Você conheceu o segundo, que é a marmita. Lógico, a marmita era para aqueles trabalhadores, né? A classe mais de bem de vida era outro modelo, mas esse é o modelo mais conhecido, né? Era outra maneira de agir. Comiam ali a sua marmita encostada nos templos. Mas há uma outra simbolismo. O simbolismo por quê? Porque Jesus falou, eu vou entrar para cear com você. E vamos saber o que é a questão da ceia com Cristo, né? A ceia, que é o jantar, que é o Deipinon, é a refeição mais importante do dia. E acontece geralmente ao anoitecer. Por quê? Porque era um momento em que a família se reunia. Era um momento em que a família conversava sobre fatos, mas não podiam ser fatos pesados, coisas ruins do dia. Olha, eu vou contar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, blá blá blá. Não. A regra era, a ceia, já que nós vamos descansar, tem que ser uma coisa agradável. Tem que ser algo que dê prazer ficar junto. As famílias se reuniam e a conversa sempre era baseada em algo e que não trouxesse aquele sentimento ruim e tudo mais. Entenderam?
Veja um ponto importante sobre essa questão. Quando Jesus diz o seguinte: olha, eu estou à porta e bato, ele está à porta do seu coração, está batendo. E ele quer entrar para ceiar com você. Não é aquela corrida na parte da manhã, nem aquele almoço improvisado com marmita. É uma ceia. É a ceia com Cristo. E qual que é a base? Quando estivermos juntos, eu trago a paz. Nós vamos falar de coisas boas. Nós vamos falar do bom futuro. É isso que Cristo quer fazer com você hoje, quando ele diz: estou à porta e bato. Talvez você que esteja ouvindo não esteja atendendo o chamado de Cristo. Você pode até estar com medo de muitas coisas por aí, mas eu vou dizer para você o seguinte: o que Cristo está fazendo é justamente falar: olha, eu quero te trazer momentos de paz, mesmo no mundo se destruindo. Eu quero que você tenha paz, não a paz do mundo, mas a paz comigo. Esse é o grande simbolismo que você tem em Apocalipse. Mas há algo que é muito importante, que eu quero trazer para você agora. É muito importante no livro do Apocalipse. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então veja o que Cristo está falando aqui. Eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Essa é a maior mensagem do livro de Apocalipse, no sentido do livro da cidade de Laodiceia. A gente se atém muito sobre: você não é quente nem frio, você é morno, olha, compre de mim. Tudo isso tem um simbolismo para chamar. Vem para cá. Agora, quando você atende o chamado na porta e faz com que Cristo entre na sua casa e você tenha esse momento com Ele de comunhão e tudo mais, o que ele diz para você é o seguinte: olha, eu repreendo e disciplino quantos amo. Jesus te ama. Jesus te ama. Nunca tenha dúvida disso. E ele repreende porque ele quer trazer, como um pai que chama a atenção do filho porque ama o filho. É assim que ele está agindo conosco. E há uma promessa: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é a grande mensagem das 7 cartas. Passado, passou, nós estamos no último período. E nesse último período há reprovações, não há elogios sobre a igreja de Laodiceia, mas há essa grande declaração: repreendo e disciplina quantos amo. E é uma grande promessa: se você vencer, se assentará com Cristo no seu trono. Eu espero que você seja não um laodiceano, mas um habitante do reino de Deus. Por acaso você está nesse mundo, no período da igreja de Laodiceia, mas não precisa ser morno. Você não precisa de um colírio. Você não precisa das vestes brancas sendo forçado. Você pode ter o colírio de Cristo. Se você se apegar a Ele, Ele vai então te colocar na veste branca. E colocando a veste branca, certamente é porque você ouviu o chamado bater na sua porta e abriu a porta. E Ele vai cear com você, lhe dar momentos de felicidade. Eu espero que você possa ter essa felicidade, essa alegria de ter recebido e estar mantendo essa conversa amigável com Cristo até a volta dele, quando então, pela eternidade, nunca mais nos separaremos. Eu encontro você no próximo estudo. Deus te abençoe e que você tenha muita paz, muita saúde e muitas vitórias. Até um próximo estudo.